Os evangelhos do reino, os livros de Mateus, Marcos, Lucas, João, Pedro, Tiago, e até mesmo Apocalipse, com exceção das epístolas do apóstolo Paulo de Romanos a Filemão, são todos evangelhos do reino. Significa de um reinado, o reinado milenar de Cristo na terra com seus discípulos, literal. E foi o que Cristo veio fazendo quando estava com ele. Quando ele desceu do monte, 40 dias, depois de ser batizado por João Batista no Rio Jordão, ele já disse: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Por quê? Ele era o rei. E ia reinar com seu povo. Então ele anunciava o reino dos céus na terra. Que o próprio profeta Isaías já escrevia, que no reino do Messias seria tirada a ferocidade dos animais, as crianças, aqueles que morressem de 100 anos seriam considerados como malditos, porque a idade seria quase de 1000 anos. Não teria pecado na Terra Santa, nem poderia, porque é santa. O povo santo, o povo de Israel, na Nova Jerusalém. E tudo aquilo que Cristo disse, ele disse ao seu povo, o povo judeu, como ele mesmo disse: eu não fui enviado a não ser somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não vá aos gentios, nem entre em cidade de samaritanos. E ele ensinava como fazer boas obras para que pudesse entrar no reino milenar com ele, para reinar com ele, de maneira abençoada, sem sofrer nenhum castigo, obedecendo às leis, os mandamentos, fazendo boas obras. Se alguém lhe bater no rosto, na face, ofereça outra face. Quiser caminhar contigo 1 milha, caminhe com ele 10. Quiser a sua roupa, essas coisas todas. Se deres um copo d'água a alguém, se for visitar os presos, se for quando estive doente, não foste me visitar. Tudo isso que Cristo disse nos evangelhos do reino são baseados em boas obras. E quando a pessoa lê que o evangelho, que o reino milenar, ele tem um tempo determinado, milenar, 1000 anos, significa que termina com 1000 anos. Para depois, já não existe mais o reinado, mas entrará a eternidade. Então todo o povo judeu, que é uma nação santa, quando Deus separou, tirou Abraão para que fosse formada a nação de Israel, ele já disse: nação peculiar, povo peculiar dentre as nações, reino sacerdotal. Reino sacerdotal significa reino de sacerdotes. Todo o povo de Israel, sacerdotes. Porque através deles, o evangelho será anunciado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, como Cristo disse a seus discípulos: ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. A toda criatura. Não disse ao povo de Israel, pregar o evangelho ao povo de Israel, a toda criatura que somos nós. Porque eles são povo de Deus, eles são corpo de Cristo. Gentil não é nada, gentil é pagão. Gostando ou não, é a realidade. Mas o crente, ele vive iludido, porque o homem o engana, que você é tudo para Deus, você é o íntimo, o escolhido, o povo santo, reino sacerdotal. E o homem acredita, porque ele tem Bíblia, mas não entende, ou se entende também não lê. Pede para um homem ler para ele e pronto, e assim vai embora. E no reino, nos evangelhos do reino, tudo baseado em obras, como por exemplo,
Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28. Que Cristo disse a seus discípulos: em verdade vos digo que vem a hora que ouvirão a minha voz, a sua voz, e todos aqueles que estão no sepulcro sairão. Os que fizeram boas obras ressuscitarão para a vida eterna, e os que fizeram má obras para a ressurreição da condenação. E quando o cristianismo, a cristandade, né? O cristianismo é o nome que se dá a uns seguidores de alguém, Cristo no caso, mas a cristandade é aquele que o homem. Então, quando a cristandade lê essas passagens, eles têm suporte 100% baseado em salvação por obras, por boas obras, porque Cristo disse: aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida eterna, e os que fizeram o mal ressuscitarão para a condenação. Só que Cristo não disse eterna, ele disse condenação. Então significa que todo ser humano... Então, uma coisa também que o gentio tem que esquecer é arrebatamento, nessa passagem, né? Que ele espera arrebatamento. E outra passagem do apóstolo Paulo, que ele não crê nas epístolas do apóstolo Paulo, mas ele só crê no arrebatamento. Que Paulo fala que não é para ele, mas ele crê para ele. Agora, essas outras passagens não é para ele. Todos aqueles que fizeram boas obras ressuscitarão para a vida eterna. Significa que aqueles que guardaram os mandamentos e creram que Cristo era o seu Messias, o seu Rei, e o seguiam fazendo boas obras que Cristo ensinava com eles, fazendo boas obras, morreriam e entrariam no reinado milenar de Cristo, agora na segunda vinda. Ressuscitarão agora na segunda vinda aqueles que estiveram com Cristo, literal, Pedro, Paulo, João, os profetas, Abraão, todos ressuscitarão agora na segunda vinda. É o que diz a Bíblia, não eu. E aqueles que fizeram bem, no caso, os apóstolos, os discípulos, ressuscitarão para a vida eterna, já entrarão no reinado milenar com Cristo na eternidade, já morreram, não morrem mais. Vida eterna, eles têm vida eterna porque fizeram boas obras, o povo de Deus, o povo que tiveram leis para ser cumprida. E aqueles que rejeitaram a Cristo durante o seu ministério, não o aceitaram como seu Messias, o seu Rei, esbofetearam durante a noite do julgamento, colocaram-lhe uma coroa de espinha, chicotearam, escarneceram de Cristo, dizendo: se tu és realmente o Filho de Deus, o Rei de Israel, salva-te, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. E Cristo disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem, que somos todo ser humano, depois do pecado já é inútil, não sabe o que faz, ignorante, no sentido de que não tem entendimento. É o que Cristo disse, não sabem o que fazem, porque perderam tudo quando entrou o pecado. E aqueles que não o receberam, ressuscitarão, porque morreram, lógico, juntamente com todos eles, Pedro, Paulo, João, todos morreram, os bons e os ruins morreram. E esses judeus ressuscitarão também. Mas para quê? Para condenação. Condenação do quê? Do pecado? De maneira nenhuma. O pecado foi tirado na cruz, mas das obras. Esse é o castigo, condenação do castigo. Tirar o castigo no tormento que eles passarão. O tormento que está lá em Apocalipse 14:10. Então, os evangelhos do reino que a cristandade usa, só se fala nisso. Tudo que você vai ver em YouTube, chamada pregação de chamado pastor, é João, é Marcos, é Mateus, porque aquele que pecar contra, se o seu olho pecar contra ti, arranca ou joga fora e será lançado no lago, no inferno, onde o fogo não apaga e o bicho não morre.
Inferno foi criado para quê? O castigo. O inferno é o castigo. Apocalipse 14:10. Onde será tirado tudo isso? A desobediência, a soberba do povo de Israel. É justo um povo que não recebeu uma lei ser julgado por aquilo que ele não recebeu? Se ele chega numa cidade estranha, como por exemplo, ele não conhece a lei daquele país, ele não pode, digamos, andar numa calçada, num gramado, pisar, ele não tem nenhuma placa dizendo não pise aqui. E ele caminha naquele, porque ele não conhece as leis. E depois ele pode ser julgado por aquilo, se não tem lei contra ele? Não pode. É o caso do gentil. As leis que tem na Bíblia toda, que a Bíblia toda dá para os judeus, não para os gentios, toda a Bíblia é uma constituição para o povo judeu que eles têm que obedecer. Obedeceu, entra no reinado milenar de Cristo abençoado. Desobedeceu, entra no reinado milenar de Cristo por sofrimento, por castigo. Será purificado para entrar, reinar com Cristo, porque Paulo diz, e todo Israel será salvo. Eu não consigo entender como que um homem sobe no púlpito de uma igreja para falar a respeito de salvação, condenação, e depois ele lê Efésios 2:8, pela graça sois salvos. No que ele acredita, afinal de contas? Não, aqui que foi Cristo, o próprio Cristo que disse isso. Agora o outro foi apóstolo, foi Paulo. Foi Paulo. Só que quando Cristo disse, ele estava vivo com seus discípulos. E o que ele disse a Paulo, Paulo não estava presente com Cristo. E quando Paulo recebeu os mandamentos, os ensinamentos de Cristo, ele escreve, o que eu recebi não foi de epístola nenhuma, nem de homem algum, mas do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, tudo que Paulo escreveu, ele recebeu do próprio Cristo, que disse a ele somente graça, graça. O que ele disse aos judeus, ao povo antes da cruz, obras. Façam boas obras. Se você não fizer, você vai ser condenado. O que Paulo fala é que pela graça sois salvos. Já fomos abençoados com Cristo. Nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E nada mais pode nos separar do amor de Deus. Nada mais, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir. Nem alguma outra criatura pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então este é o Evangelho que deveria ser anunciado, aquilo que dá continuidade naquilo que o apóstolo Paulo fez. Graça. Graça. Ah, você creu? Você crê que Cristo é o Salvador do mundo e morreu pelos pecados de todo mundo? Eu creio. Amém. Vai para sua casa, siga a sua vida. Se é que a tua fé, a tua crença vai salvar. Porque o que salva é a fé de Cristo, não é a tua fé. Porque você acredita que Adão pecou contra Deus? E você acredita que por isso você morre? Acredito. Então você acredita que você é pecador porque ele peca. Agora você não acredita que Cristo é o Salvador do mundo porque ele morreu na cruz. O que deveria ser levado à humanidade hoje, pela graça sois salvos? Não. Você é salvo enquanto você trabalhar, enquanto você participar de uma denominação. Você tem que ter uma carteirinha para ser representada nos céus, quando você chegar lá. Caso contrário, você não pode entrar. Fora disso, o cristianismo, a cristandade vai continuar como é, enganando a humanidade, levando o medo do inferno criado por eles, e o homem que tem medo de tudo, medo da morte, medo de morrer, ainda mais morrer e ir para esse lugar,
por toda a eternidade. De maneira nenhuma, ele dá tudo o que ele tem. Ele dá todo o seu dinheiro, toda a sua fortuna para ter vida aqui. Se ele está com uma doença má e alguém lhe oferece uma cura através de dinheiro e lhe garante a cura, ele dá tudo o que ele tem. Ele vende fazenda, dá tudo o que ele tem para continuar vivo. Sendo que a morte é uma bênção. É uma bênção, porque foi instituída por Deus. Ou não. Ou não. O cristianismo pode dizer que não. Porque tudo está debaixo do controle de Deus, nada foi criado fora dele. Isaías 45, 7. Eu, Senhor, crio todas essas coisas, faço a paz, crio o mal, formo as trevas, crio a luz. A morte é uma bênção, é o descanso deste tempo de trevas, de canseira, de enjoo, de fadiga, de estresse, de tristeza, de separação. A morte é o descanso da jornada, é a travessia, é o final da travessia, é a chegada ao Rio Jordão, é o descanso, é o 7º dia de Deus, é o descanso do Senhor, é a nossa vida nesta terra. Esta é a morte, é uma passagem, é um piscar de olhos. Ninguém morre e vai para a presença de Deus no mesmo instante ser condenado por obras, como os reverendos, pastores dizem isso. Absurdo. Tem Bíblia, mas não entende. Ou não entende porque não quer ler. Ou quando lê, também. Porque tem que manter o que eles falam. Porque é interessante, né? Como um certo reverendo fala que, como diz Hebreu, né? Cristo voltará à segunda vinda para tirar o pecado de muitos, aqueles que o aguardam. Para tirar o pecado de muitos. E você? Quer fazer parte desse muitos? Para não ir para o inferno? Para não sofrer por toda a eternidade? Agora, ele crê que Cristo é o Salvador do mundo. Não faz sentido o que ele fala. Não faz sentido. Adão mata todos. Cristo não pode. Cristo só tira o pecado de alguns. Mas para quem gosta disso, quem gosta de ser enganado, vai continuar sendo até Cristo voltar na segunda vinda. Aí ele vai acordar para a realidade. O que é a graça e o que é o judeu. O judaísmo, depois da entrada no reino milenar, pregando o evangelho para ele. E ele se disser, eu creio, vai ser batizado nos moldes do judaísmo, como era no tempo de Cristo. Não ser batizado por homens, pecadores, pastores, pecadores, mas por judeus santos. Santos, reino sacerdotal, povo santo. E nada mais. Não vai ter pastora batizando. Não vai ter presbítero batizando, não. É o povo sacerdote real de Deus. O povo de Deus, nação santa. Fique com Deus. Que Deus ilumine a cada um de vós.